Governantes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram em Brasília para tratar de temas políticos e econômicos na 11ª Cúpula dos BRICS. Para entender melhor quais as perspectivas para esse grupo de países em desenvolvimento, convidamos 2 participantes de um seminário que o Senado promoveu sobre o BRICS. Pedro Abel Vieira Júnior, da Secretaria de Inteligência e Macroestratégia da Embrapa, e Paulo Rogério Foina, consultor de Tecnologia e Gestão da Inovação. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para discussão de temas internacionais. Professores, muito obrigado pela presença aqui. A primeira pergunta se refere aos 10 anos, estamos completando 10 anos de BRICS, agora em 2019. Qual é o futuro desse grupo econômico nos próximos 10 anos ou daqui para frente? Ele se enfraqueceu, se fortaleceu? Pode dar contigo. Por favor. O BRICS já nasceu estranho, né? Porque ele tem uma composição que os países que formam o BRICS têm poucas coisas em comum, no seu fato que nós estávamos no momento, há 10 anos, em desenvolvimento. O futuro vai depender muito de como os países vão se comportar em questões importantes do ponto de vista político e até do ponto de vista comercial. Hoje, o nosso maior parceiro é a China, que domina 95% da nossa balança comercial. A Índia está crescendo bastante, do ponto de vista como país, como PIB da Índia, pode até chegar a se igualar à China no futuro, em 2030, 2060. África do Sul e Rússia são pouco expressivos na nossa balança comercial. Então, o futuro pode ser que a gente consiga achar um amálgama que junte todo mundo em cima de um vetor comum, né, de uma direção, de uma pauta comum, mas eu acho que a tendência é a gente continuar do jeito que nós estamos, sabe? Cada um cuidando da sua vida, apesar de estar dentro de um bloco, até porque tem poucas coisas que não são pertinentes, né, que nos ligam. O senhor concorda? Boa tarde, agradeço o convite. Eu concordo com o meu colega e discordo. Eu acho que o BRICS, o mundo vive uma nova ordem geopolítica que saiu da bipolaridade para um sistema de multipolaridade. A ascensão da China, agora a Índia e etc. Isso é uma ordem indefinida no mundo. Haja visto a reação dos Estados Unidos agora, a retomada da Rússia e etc. Isso eu acho, isso está completamente em aberto, essa nova definição dessa nova ordem geopolítica e que fatores vão pesar para a definição de poder. Então, eu acho que essa concertação do BRICS, e ele tem razão, quando são países que, quando nasceu, a única coisa que tinha em comum era países em desenvolvimento que vinham crescendo. E até hoje também não tem muita coisa em comum. Agora, se nós tivermos habilidade em organizar isso, o BRICS representa aí 30% do PIB mundial, não é pouca coisa. Então, a gente precisa explorar melhor essas complementaridades entre os componentes do BRIC, sair de uma questão puramente comercial, que é hoje, né? A relação Brasil-China, Brasil-Índia, Brasil-Rússia é estritamente comercial, é importação e exportação, e passar a uma agenda mais estratégica. E aí, sim, eu acho que o BRICS tem um enorme poder e o Brasil desempenha um papel tremendo nisso, porque não há dúvidas que se nós tínhamos no passado o petróleo, a energia, jogando com essa organização de poder no mundo, daqui para frente são os alimentos. Sim. E nós temos até uma arte aqui que demonstra o tamanho do BRICS, o peso disso, né, para esses 5 países e principalmente para o Brasil. Representa 42% da população mundial, 23% do PIB, 30% do território, até porque tem Rússia e Brasil, que são países enormes, e 18% do comércio mundial, ou seja, é um bloco realmente de peso importante economicamente e politicamente, né?
E, por falar em politicamente, a gente pode continuar a conversa com um país que foi citado nas duas respostas aqui, que é a China. Tem a questão do dilema ideológico. Agora o Brasil tem um governo mais alinhado, não, totalmente alinhado à direita. E a China é oficialmente a comunista, apesar de ser uma potência econômica, quando se pensa de forma capitalista. Os senhores acham que isso pode interferir de alguma maneira, esse dilema ideológico, político, ideológico, na parceria dos países, no próprio bloco em si? O socialismo da China é um socialismo um pouco diferente, porque o governo mantém os fatores de produção, por exemplo, terra, ele ainda mantém sob o seu controle, mas atua como uma economia de mercado. Isso demonstra que a China, acima de tudo, ela é extremamente pragmática, né? Eles têm uma tradição de negócios que remonta a mais de 1000 anos. Eu não acredito que uma China vai colocar em risco o seu desenvolvimento por conta de ideologia. E também acredito que o Brasil, no frigir dos ovos, né, também vai olhar a sociedade brasileira, os empresários brasileiros vão se dar conta que é melhor não entrar. Negócios, ideologias à parte, né? Sim. É uma questão que não cabe apenas ao governo, que às vezes tem essa posição política e tal, mas o lado econômico pesa muito e é importante. Exatamente, em especial porque as relações desses países se baseiam principalmente no mercado, no negócio. Então, é o lado econômico quem está ditando isso, né? Sim. Professor Paulo... Concordo plenamente, acho que, como diria o profeta, o negócio uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ideologias à parte, negócios é que traz riqueza. Na área comercial, nas trocas de valores entre os países, que a gente traz riqueza para um país, e essa é a preocupação de qualquer Estado, é trazer riqueza para a sua população. Sim. E aí, uma frase, uma historinha que foi até citada ontem no evento, é a história do Mao Tse-tung, né? Para quem não conhece a história, Mao Tse-tung estava visitando uma aldeia muito pobre, logo depois, no início da Revolução, e a aldeia não tinha luz, não tinha nada, estava à noite, e ele conseguia ver a luminosidade de Hong Kong no horizonte, né? E ele imaginou, poxa, por que lá é tão rico e a gente é tão pobre? E aí ele falou uma frase que acabou ficando famosa, que não importa a cor do gato, se ele é branco ou preto, o importante é que ele pegue o rato. Então não importa qual seja o viés ou a matiz ideológica dos países, o importante é trazer riqueza para o seu país para poder desenvolver sua população, econômica e socialmente. Sim. Então, eu acho que os próprios Estados Unidos, com toda a postura dele, faz negócio com todo mundo, independente Exatamente. de ideologia, né? Então, não é isso que deve prejudicar ou não nossa balança comercial. A gente vai ter maturidade para isso. Não é uma coisa discurso, outra coisa prática. Agora, a gente tem um exemplo muito prático aí dessa dicotomia de política e economia, a independência entre os dois lados, que é o nosso vizinho aqui, Venezuela. O Brasil é o único país do BRICS que não reconhece o Maduro e sim o Juan Guaidó, enquanto os outros dão apoio e até fazem negócio devido à transação de petróleo e tal, principalmente a Rússia e a China. Essa questão da Venezuela, que está há tanto tempo indefinida, também pode prejudicar o BRICS, interesses, acham que... Porque aí sim é a economia junto com a política, junto com a questão política. O Brasil não faz negócios, não tem um relacionamento comercial com a Venezuela atualmente, e os outros países têm um forte relacionamento. Por favor. Eu acho que a diferença dos outros países com a gente é que a Venezuela é vizinha, né? Sim. Então, esse é um problema político interno da Venezuela que está criando problemas para a gente. A gente está recebendo muito venezuelano que foge de lá. Isso, o surto de sarampo que a gente está tendo aqui originou-se da vinda de venezuelanos que não estavam vacinados e reinseriram o vírus no Brasil. Então, a gente tem um problema geopolítico muito localizado, que os outros países não têm, porque estão longe. Sim. Né? Por outro lado, o Brasil, historicamente, fez um investimento muito grande na Venezuela. Né? Então, a Venezuela está devendo dinheiro para a gente. Então, talvez isso seja um motivo de que o Brasil não queira fazer novos negócios, ou seja, abrir novas frentes na Venezuela por causa disso. Né? Tem um problema
político interno que está criando um problema para a gente, problema político interno nosso, e eles estão devendo muito dinheiro para nós. Então, acho que isso aí pode ser o motivo. Mas, de novo, eu acho que a gente vai ter maturidade para tratar isso como negócio. O senhor concorda? Não, com certeza. E eu acho que o problema da Venezuela, ele transcende o Brasil. Isso é uma disputa mais entre China, Rússia e Estados Unidos. Né? E o Brasil vai ter maturidade para agir, como sempre agiu, com a sua liderança regional, que é indiscutível a liderança do Brasil na América do Sul, e vai ter maturidade para, na hora certa, contemporizar essa disputa. A Venezuela, eu vejo uma ótima oportunidade para o Brasil reafirmar sua liderança regional e etc. E independente dessa disputa quase ideológica aí que se estabelece na Venezuela, que é o palco entre o comunismo capitalista da China e o capitalismo dos Estados Unidos, né? Sim. Por falar em América do Sul, já que o BRICS é mais focado na parte comercial, né, nem tanto política, esse acordo recente entre o Mercosul e a União Europeia foi considerado um grande acordo, maior talvez, acordo de blocos econômicos. Ele, de alguma forma, ele pode ter a ver com o BRICS, que são relacionamentos comerciais com outros países que não estão diretamente nesse bloco? Não, sem dúvida. A Embrapa está fazendo um estudo aí, mais focado no comércio agrícola, obviamente. A questão industrial, eu não tenho informações suficientes para discutir esse acordo Mercosul-União Europeia, mas os colegas têm sinalizado que parece não ser um negócio tão bom assim para o Brasil. Mas, na questão agrícola, sem dúvida, isso é uma oportunidade... Pela força que o Brasil já tem na área agropecuária. Inclusive, alguns setores, como vinho, queijos e vinhos, se mostraram preocupados no Brasil. A França tem essas marcas muito fortes. Muito fortes, tradição e etc, etc. E eu vejo hoje o mercado do vinho, que eu fiquei cuidando, ele está numa reestruturação global. Essas indústrias tradicionais do vinho da França, Espanha e etc., eles estão sofrendo problemas dessa reorganização do mercado global de vinho. O Brasil tem vinhos premiados, especialmente os espumantes. Então, é óbvio que é uma oportunidade ímpar para o Brasil isso. Agora, cabe ao Brasil fazer a lição de casa e aproveitar isso. E por que pode não ser tão bom assim o acordo? Para o Brasil? Assim, por causa dessa concorrência. Não, eu não vejo. Na questão agrícola, eu não vejo problema. Não tem problema. Né? Alguns colegas falam que na industrial talvez não seja tão bom, mas aí eu não tenho elementos para discutir isso. Né? Professor Paulo, uma das questões mais fortes desse encontro da cúpula do BRICS é justamente ciência, tecnologia e inovação. O que a gente pode esperar? Alguma cooperação tecnológica entre os países, acordo assim, ser reforçado nos próximos anos? Hoje, a questão tecnológica, quer dizer, o mundo tem um conjunto de problemas sérios, né? Começa com o problema do aquecimento global, mas tem o problema de superpopulação, problemas de extremos de pobreza. A gente tem uma série de problemas muito sérios e que, pelo tamanho e pela complexidade, vão precisar de muita tecnologia para resolver. A gente não tem mais soluções que não envolvam grandes tecnologias. E aí, os países que estão despontando em tecnologia, principalmente em tecnologia de informação, robótica, computação quântica, inteligência artificial, essas áreas que estão mais no radar hoje, é China e Estados Unidos. Né? E no caso do BRICS, a China é o nosso parceiro no bloco e é um grande desenvolvedor de tecnologia. Eles fizeram um trabalho muito grande, não é de agora, investiram nos últimos 20 anos de uma forma bastante intensiva no desenvolvimento tecnológico, colocaram focos em algumas dessas tecnologias, concentraram esforços nisso, investiram em educação, etc. E hoje eles são hoje um dos maiores produtores de tecnologias e inovação no mundo. A gente pode se aproveitar disso. Né? Um exemplo gritante que está aí na pauta do dia é as redes de 5G, redes celulares 5G,
que são maravilhosos, porque permite você trocar informação com uma velocidade estupenda, um negócio que você não teria nem nas redes de pesquisa hoje, essa velocidade de troca de informação, no teu celular. Qual é o problema? A empresa que melhor tem a tecnologia de 5G no mundo é uma empresa chinesa. E aí você tem o medo de que isso possa ser usado, como é uma empresa estatal, como o professor Pedro falou, a China manteve o domínio, apesar das empresas serem privadas, o investimento do governo delas é muito grande. Então, são praticamente empresas estatais com uma pegada de empresa privada. E aí você tem uma empresa estatal que vai estar dominando toda a comunicação de um país, por exemplo, se a gente optar pela infraestrutura de 5G deles. Eles estão fazendo eles estão fazendo o correto, eles estão vendendo tecnologia que eles desenvolveram, e tecnologia sensível. O que o Brasil patina, e aí a culpa é nossa, não adianta a gente ficar botando culpa nos outros, é que nós não fizemos a nossa parte. Nós paramos o investimento em tecnologia. Então, por exemplo, em elementos ativos de rede, que a gente chama que são esses elementos que concentram o tráfego da internet, etc., nós devíamos ter produtos nossos e não depender nem dos equipamentos chineses e muito menos dos americanos, que também esses americanos, apesar de serem empresas privadas, também têm interferência do governo americano, né? Até por legislação deles. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas não conhecem, mas os chips que a gente tem nos nossos computadores, eles têm como condições de rodar programas que não foi você que colocou, está dentro do próprio chip dos microprocessadores. Né? O microprocessador da Intel hoje ele tem um nicho, uma camada interna de firmware, que a gente chama, que é uma mistura de hardware e software, que tem um sistema operacional inteiro lá dentro, com browser. Então, ele quase como uma invasão, né? Porque e você nem vai ficar sabendo, porque isso está correndo abaixo do que você está vendo. Sim. Né? Então, isso é previsto, né, pela legislação americana. São empresas americanas que seguem normas americanas. Então, eu não sei, e me espantaria se não tivesse, por exemplo, backdoors, que a gente chama, que são portas do fundo, né, nos nossos elementos da rede, que permitiria, por exemplo, que a NSA ou empresas americanas ou o governo americano monitorasse o nosso tráfego de rede. E quando fala tráfego de rede, é tudo que está comunicando hoje, né? Hoje a gente fala mais pelo WhatsApp do que pela telefonia. É verdade. Então, o tráfego de rede hoje é o grande fonte de informação. Então, nós devíamos ter uma indústria brasileira para essas áreas sensíveis, não para tudo. Eu também não sou xenófobo dizendo que a gente tem que ter indústria só brasileira. Mas alguns elementos chaves precisariam ter uma indústria brasileira ou uma indústria que tivesse controle do governo brasileiro sobre ela. E pode haver uma cooperação com o BRICS para isso, para a gente desenvolver? Pode haver, mas a gente precisa saber. Hoje a gente está entrando em desvantagem nessas cooperações, né? Porque a gente tem gente muito boa, mas nós temos por exemplo, só citando um fato, uma possibilidade de acontecer com a 5G o que está acontecendo com os Estados Unidos. Eu não quero 5G porque a rede 5G é chinesa, eu não quero colocar aqui. Isso significa botar o país fora de uma corrida de alta velocidade. A gente vai perder o recurso, vai acontecer. É algo parecido com o que aconteceu com a nossa reserva de mercado de informática nos anos 70. O Brasil parou no tempo. Nós perdemos competitividade de maneira brutal porque a gente não podia importar computadores. Tinha que ter computador obsoleto brasileiro. Sim. Então, proibir a gente de ter uma rede 5G porque ela é chinesa ou porque ela é de outro país, pode provocar um atraso muito grande. A gente pode aproveitar essa cooperação? Pode, mas a gente precisa desenvolver internamente, fazer a lição de casa para que a gente possa aproveitar essa tecnologia e não simplesmente trazer uma empresa para cá. Entendo. A gente, agora partindo da ciência e tecnologia para a agricultura, que a Embrapa cuida e que também, na verdade, tem a ver muito com ciência, tecnologia, inovação. O que é que o BRICS pode favorecer o Brasil nisso? Cooperação? Bom, primeiro que, depois da informação do Júlio aqui, eu não vou mais usar celular. Só para contar um caso. Só para se você acha que o celular é complicado, a coisa piora, né? Recentemente, a Google publicou que ela tinha supremacia em computação quântica. Por quê? Computação quântica é um tipo de computador que trabalha com física quântica, uma técnica extremamente sofisticada, e que é de altíssima velocidade para cálculos numéricos. Então, ela conseguiu o que ele chamou de supremacia quântica, porque ela conseguiu rodar um algoritmo em alguns segundos no computador dela, quântico, que ela desenvolveu, que é um protótipo ainda, mas que esse programa no supercomputador tradicional demoraria 10 mil anos.
todo o nosso tráfego de informação é baseado em redes criptografadas, o que a gente chama de chave pública, que é a chave de criptografia, que no fundo é uma equação matemática aplicada à comunicação da gente. E essas chaves públicas são passíveis de serem quebradas, mas demora muito tempo. Então, o que a gente tradicionalmente usa de chave pública nos tráfegos nossos de informação, celular, WhatsApp, etc., que é criptografado, num computador de grande porte, eu demoraria 100 anos para quebrar a chave, o que torna inviável quebrar, né? Ela é viável na teoria, mas é inviável na prática. Agora, com um computador quântico, eu quebro isso em segundos. Então, segurança de informação... Esquece. Sim, né? Não tem que inventar um outro mecanismo. Eu estou usando uma tecnologia mais sofisticada para trocar lápis e papel, porque esse negócio não é criptografado, ninguém vê, e se der algum problema eu engulo. Eu vou adotar. Bem, a arte que você mostrou espelha claramente isso. Você tem lá 40% da população vivendo nesses países, da população global. Isso significa que, na medida que esses países fiquem ricos, essas populações vão consumir mais e, principalmente, vão consumir alimentos, produtos agrícolas, vão consumir tecidos, que é produzido do algodão. Esse é o grande potencial que o Brasil tem para explorar. A preocupação é que essa relação, como eu comecei falando, ela está baseada puramente no comércio, no negócio. O Brasil exporta soja para a China e importa tecnologia da China. É um péssimo negócio isso para o Brasil. O Brasil exporta carne para a Rússia e importa adubo da Rússia, né? Também não é um negócio muito bom. O Brasil precisa ter maturidade para estabelecer negócios de mais longo prazo, mais sustentáveis. E isso, a geração do conhecimento é uma ótima oportunidade para isso. Você, qualquer pesquisa aí, você vai demorar 5, 10, 15 anos. Então, nós estamos estabelecendo ali uma relação de 5, 10, 15, 20 anos que os dois lados têm a ganhar e é de interesse dos dois e os dois têm a contribuir. Com a China, claramente, a nossa agricultura, como o Júlio falou, nós temos hoje máquinas autônomas, mas as nossas fazendas não pegam celular. Não tem rede. Então, é impossível trabalhar. A Índia é hoje o principal fornecedor de moléculas químicas para a agricultura de genéricos, mas a agricultura caminha aceleradamente para eliminar esses produtos químicos na agricultura e substituir por produtos biológicos, robôs. Você não vai mais ter de precisão. Agricultura. Você não vai mais ter um produto químico eliminando o mato na cultura da soja. Você tem a biotecnologia, né? A biotecnologia. Então, são complementares e o Brasil tem expertise nisso. O que não pode acontecer é que o Brasil começou a desenvolver o projeto Cybers, o satélite, junto com a China, e no início o Brasil treinou os pesquisadores, os engenheiros chineses. Hoje a China está lançando um satélite e o Brasil continua aqui tentando lançar o satélite. E na agricultura eu vejo, é muito claro, nós temos uma institucionalidade de meio ambiente, de regulação trabalhista e etc., etc., mas isso vem, de certa forma, comprometendo o nosso negócio, né? Porque, como o Júlio estava me falando, não me lembro quantas leis você... 18 mil e tantas leis, 18.738 regulações, leis, etc., que o empresário tem que dominar para fazer seu negócio funcionar. Ou seja, ele vai estar ilegal de algum jeito. É verdade, é uma burocracia enorme, né? Um peso. Professores, infelizmente nosso tempo acabou. Cada item aqui que a gente conversou daria um programa só para ele especificamente, que é sempre muito amplo e complexo, né? Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. Nós quem agradecemos. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então visitar o canal TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania Mundo.